Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa primeira aula de ciências e hoje nós vamos abordar um assunto que vocês já conhecem um pouquinho, que é os estados da água, os três estados físicos da água. Como assim estado físico? É que a água, ela dependendo da temperatura, dependendo da situação dela, ela consegue ter três estados diferentes. O mais comum que a gente mais conhece é o nosso estado líquido, que é o estado que a gente bebe água, que é o estado que a gente usa para lavar um chão, a água que a gente dá para o nosso cachorrinho. A maioria, né, da água que a gente utiliza na hora que a gente vai fazer o nosso alimento, a gente coloca a água em estado líquido para produzir o nosso alimento, para cozinhar o nosso alimento, para fazer o nosso alimento, né? Nós utilizamos a água para várias atividades no nosso dia. E a maior parte dela a gente utiliza a água no estado líquido. Além do estado líquido, a gente também tem o estado sólido. Vocês lembram do estado sólido? O estado sólido é esse estado aqui, que é o estado no gelo. Vocês viram que eu coloquei vários gelos num copo com água. Agora uma dúvida com vocês. Por que esse meu copo está todo molhado do lado de fora? Será que está vazando água? Por que a gente forma essa água aqui? Vocês podem fazer um experimento na casa de vocês mesmo, tá? É que eu não tenho a tinta aqui. Vocês podem pegar uma garrafinha da água, colocar água dentro dela, colocar um corante, fechar bem fechadinha a tampa e água bem gelada, ou pode pôr até gelo dentro da garrafinha. E aguardar para ver que cor que vai sair a água que vai transpirar fora da garrafinha. Será que essa água vai ficar da cor da tinta que vocês colocaram lá dentro? Esse é um tipo de experimento para a gente saber. E a resposta, já para ajudar vocês, é que a água do lado de fora da garrafa continuará transparente. Porque essa água que vocês estão vendo aqui no meu copo não é a água que estava lá dentro. É a água do nosso ar. O nosso ar também produz água, também tem água. Aqui eu tenho um copo que eu devo ter dado uma esfriada, acho que não vai aparecer tanto. Aqui eu tenho um pouco de água quente, não tá aparecendo. Mas quando a gente ferve a água ela cria um vapor. E esse é o nosso terceiro estado da água, que é o estado gasoso. Então vamos recapitular. Então a gente tem a água no estado físico, gelo, que é o nosso estado sólido. A gente tem o nosso estado líquido, que é a água que a gente utiliza normalmente. E nós temos o nosso estado gasoso, que é onde a gente vê o que? A fumaça da água fervendo, a fumaça na hora que a mamãe vai cozinhar o macarrão, a água não ferve, então era aquela fumaça, e a fumaça da nossa nuvem, e além disso também, a gente tem água no nosso ar, tá? A gente não está vendo aqui, mas a gente tem a nossa umidade do ar. Então, todo esse vapor da água, ele tá no nosso ar. E quando essa umidade tá baixa, que é quando a gente começa a sentir o nosso nariz um pouco incomodado, quando a gente começa a ter problema de respiração, começa a ter um pouquinho de dificuldade, espirrar à toa. Enfim, a água, ela é muito importante para nós, até na nossa respiração. Ela também ajuda o quê? A deixar um ar mais tranquilo para a gente conseguir respirar melhor, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dos estados da água. A água, quando a gente tem a água no formato de gelo, vocês vão receber a imagem embaixo. Quando a gente coloca, que nem eu fiz aqui, ó, gelo na água, o que vai acontecer com esse gelo? A gente está em temperatura ambiente aqui. Então esse gelo ele tende ao quê? A derreter. Ele tende ao quê? A chegar na temperatura que está o nosso ambiente. Então aqui a água ela vai entrar no modo que a gente chama de fusão. Então a água líquida ela está fundindo com a nossa água que está em estado sólido, ou seja, o gelo que está em estado sólido está voltando para o estado líquido e assim fundindo com a água que já estava no meu copo, tá bom? Quando eu pego a minha água e fervo essa água ela entra num estado que a gente chama de vaporização, ou seja, eu estou transformando a água que está no estado líquido em um estado de vapor. Agora vamos falar. Mamãe tá aqui, finge que isso aqui é uma panela. A mamãe tá aqui fervendo a água e a mãe põe a tampa aqui na panela. O que vai acontecer com essa tampa? Quem já reparou nisso?
quando a mãe tá cozinhando lá na casa de vocês, vamos falar que a mãe tá fazendo arroz. O arroz a gente dá uma fechadinha na tampa. O que acontece com a nossa tampa quando a mãe levanta? Não começa a pingar um monte de água? Essa é a água que estava no estado de vapor, que ela ferveu da panela até chegar na tampa. Quando ela encosta na tampa, ela resfria um pouquinho. Quando ela resfriou um pouquinho, ela volta para o nosso estado líquido, que fica aquele monte de gotinha para a nossa tampa. Isso também tem um nome, tá? Isso a gente chama de condensação, que é a forma que a água que estava no estado sólido volta para o estado líquido, certo? E nós também temos o que? A solidificação, que é quando, deixa eu pegar aqui, a gente pega a nossa água, coloca numa forminha no congelador e a nossa água vira o quê? Vira um gelo, certo? Aqui a gente está fazendo o quê? O estado de solidificação. Tô pegando a minha água líquida e transformando em gelo, tá bom? E na natureza, como que acontece isso? A água, ela muda também de estado físico na natureza, não é só na nossa casa, com a geladeira, com o fogão, certo? Então a gente tá lá. Vamos falar num rio, num lago, qualquer outra superfície com água, até mesmo a calçada. Vamos falar, a mãe lavou a calçada de vocês com água. O que acontece com a água na calçada? Quando a gente tá com um dia bem quente, acontece até rápido, né? Aquela água o quê? Ela evapora. O sol bate naquela água que está no chão, ou naquela água do lago, ou naquela água do rio. E o que acontece? O sol esquenta a superfície dessa água, que faz que a água da superfície, a água do rio, a água da calçada mesmo que a mãe de vocês lavaram, ela faz o quê? Ela chega numa temperatura alta, ela evapora e vai para o nosso céu em formato de nuvem. Lá no nosso céu em formato de nuvem, o que acontece? Acontece a condensação. Um vapor vai juntando com outra gotinha de vapor até que eles vão ficando pesado e a água volta para o nosso estado líquido, que eu acabei de falar, que chama a nossa condensação. Então essa água que estava lá no nosso céu em formato gasoso volta para o estado líquido e cai na nossa terra em formato de chuva. E agora a geleira? Como que a gente... Opa, já falei. Agora o nosso estado sólido. Como que a gente faz para a nossa água tornar em estado sólido na natureza? Para a água ficar em estado sólido, para ela ter a nossa transformação do estado líquido para estado sólido na natureza, ela precisa de uma temperatura baixa. Então eu aqui, Anderson, consigo transformar a água em gelo, transformar a água em estado sólido aqui no nosso país, aqui no Brasil, na natureza, sem a ajuda de nenhum aparelho eletrônico? Não consigo. A água na natureza ela consegue transformar no estado sólido apenas quando ela está em temperatura muito baixa. Então ela precisa de uma temperatura baixa para ela solidificar, certo? E aí a gente também vai aprender agora um pouquinho no nosso resumo outros materiais que também acontecem essa mudança de estado. Tá? Uma coisa bem simples, que vocês gostam bastante, eu acho. Pelo menos a maioria da nossa população gosta. Chocolate. O nosso chocolate, se ele tiver numa temperatura legal, ele está em estado sólido, que é onde que a gente come, né? Agora, se o nosso chocolate entrar numa temperatura um pouquinho maior, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar líquido, que é onde as pessoas, as doceiras vão lá, fazem um ovo de Páscoa, derretem para fazer um bombom, uma trunfa, tá? Além do chocolate, nós também temos o alumínio, temos diversos materiais que, chegando numa temperatura muito alta, eles derretem, mudam de formato, aliás, mudam de forma, que nem o alumínio, que era sólido, por exemplo, nossa panela em casa, que é feita de alumínio, ela está no estado sólido. Se for atingir uma temperatura bem elevada, ela muda para estado líquido, que aí vira aquele metal líquido, onde eles conseguem o quê? Manusear e criar o que eles bem quiserem, né? Pode fazer estátuas, podem fazer outras panelas, podem fazer copos, podem fazer vários objetos utilizando esse material derretido, esse material em estado líquido. Então, toda vez que a gente tem um material
que ele atinge alguma temperatura, enfim, que acontece alguma reação e ele muda de estado, ele está mudando de estado sólido para o estado, por exemplo, líquido, gasoso, também tem outros materiais também que nem gás, o gás, se ele está solto no ambiente, ele está em forma gasosa, mas quando ele é comprensado, ele muda o estado dele, certo? Então, isso é a nossa alteração de estado físico dos materiais, tá? Vou deixar também um resumo para vocês estudarem um pouquinho. E também não esqueçam de fazer as atividades. Um bom estudo para vocês e até mais. Tchau, tchau.